Legal, Léo. Você está me dando a oportunidade de poder falar para você, né? Às vezes você já ouviu muito, até político falando, citando: "E conhecereis a verdade vos libertará". Está na Bíblia, né? As pessoas usam essa frase, né? Mas essa frase é justamente para responder esse teu questionamento, que não é só teu, é o questionamento que eu tive e que todo mundo tem. Se Deus existe, por que sofremos, né? Ele não é o Todo-Poderoso? Não é verdade, meu irmão? Cara, Deus, ele criou tudo perfeito. E quando você olha para o céu, quando você olha para a natureza, para a beleza, você fala assim: puxa, olha só, que coisa maravilhosa feita por Deus. E a palavra de Deus fala que os céus proclamam, a natureza proclama a glória de Deus, cara. Quando você olha para a natureza, para aquilo que Deus fez, você fala: puxa, Deus existe, né? Mas o conceito que a gente tem de Deus é que ele é todo poderoso e pode fazer o que ele quiser. E é verdade, cara. Só que Deus, ele é muito mais que isso. Por exemplo, Deus não te obriga a amá-lo ou estar com ele. Ele não impõe isso para você, Léo. É igual quando você vai lá falar com o criminoso, você não pode obrigar ele a escolher ser uma pessoa de bem, a não estar na malandragem. Você não pode obrigar a pessoa. Você acabou de falar de gente que tem condições e escolhe a malandragem. É escolha, cara. Escolher amar e estar com Deus é escolha, cara. Escolher conhecer a Deus é escolha, cara. O mundo tá assim, o mundo feito por Deus, por escolha do homem. Porque uma coisa é verdade. Deus deu ao homem o poder de escolher amá-lo, estar com ele ou não. E o homem era perfeito quando foi feito, cara. Se você começar a ler Gênesis, você vai ver. Mas ele escolheu dar as costas para Deus, cara. Quando ele escolhe dar as costas para Deus, é isso que você vê. Antes o homem tinha um Deus provedor que dava tudo, que fazia tudo por ele. E aí, quando o homem escolhe o seu próprio caminho, ele quer tomar o lugar de Deus. E Deus, Jesus ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Então assim, a única fonte da vida, de toda a vida, é Deus. Quando o homem se desliga de Deus, ele não tem como ter vida, porque a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus, mas a gente não é como Deus. Deus é único. Deus é o provedor da vida. Ele independe de nós. Nós dependemos dele, entendeu, Léo? Então a gente depende de Deus para ter vida. Ele é a fonte de toda a vida. Então quando o homem se desliga dele, passa a morrer. Passa a deixar de ter o conselho, de estar no caminho de Deus. E ele se converte para um caminho de morte, do caminho de vida para a morte, para um caminho largo, que é esse caminho que a gente enxerga na sociedade de hoje, que caminha com passos largos cada vez mais para aquilo que é o objetivo, que é o aumento da iniquidade, de todo o mal. É como você falou antigamente, pô, os pais falavam não usa droga, não sei o quê. Hoje em dia, meu irmão, os cara falam assim: ah, coitado do cara, vítima da sociedade. Não, tem mais é que usar droga. A gente vê uma pessoa aí que é autoridade, que tá lá para orientar, para fazer com que a lei seja cumprida, falando a respeito de droga, cara, da pureza da droga. Misericórdia, cara. É uma coisa, é uma abominação, né? Mas o homem, ele tá assim, cara, porque ele escolheu o caminho dele, né? Então, às vezes você fala assim: pô, se Deus existe, por que que acontece ali o estupro de uma criança, a morte de um inocente? Onde há justiça nesse mundo? Não tem, porque o homem escolheu dar as costas para a justiça de Deus. Ele escolheu ser a sua própria justiça. E a justiça do homem está escrito na Bíblia, irmão, trapo de imundícia. A justiça do homem é corrupção, é levar vantagem, cara, é se dar bem, não importa. O que importa é o resultado, não importa os meios para você alcançar. Então não importa se o cara vai para malandragem, se ele vai roubar, matar e destruir, para alcançar o sucesso, né? E a Bíblia fala: aquele que tentar achar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perdê-la, por amor de mim, achá-la-á. Também fala que aquele que tem será dado e terá em abundância, aquele que não tem, até o que ele pensa que tem será tirado. Então, a pessoa se refere à vida que você tem aqui, que está consumindo, né? Você pensa que ela é sua, só que quando você morrer, você vai ver que nem ela você tem, cara. Porque, na verdade, o homem tem uma chance de nascer e morrer. E, nesse período, se reconectar com Deus. Mas por quê? Porque o primeiro homem, que foi Adão,
e Eva, eles escolheram se desligar de Deus. Por conta deles, todos nós que nascemos e morremos, passamos a morrer. Na época deles, antes deles pecarem, o homem não morria, tinha vida eterna. Mas por eles, nós passamos a morrer, meu irmão. E o mundo se tornou o que é hoje. Por isso, Jesus Cristo veio e morreu. Por quê? Não é porque ele não agradou a todos. Não, ele tinha que morrer para poder resgatar a alma de todo aquele que nele crê, cara. Por isso que fala, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está na Bíblia, cara. Então, para você ser salvo da condenação, e vai haver um juízo final, uma condenação, todas as pessoas que já morreram, um dia serão julgadas no tribunal de Jesus Cristo, cara. E ali não vai ter jeitinho não, irmão. Ali é a justiça de Deus, cara. E quem foi resgatado por Cristo, creu nele em vida, pediu perdão a Deus dos seus pecados, se reconciliou com Deus, se converteu do caminho largo de corrupção, de perdição, de morte, para o caminho estreito da vida, meu irmão. Esse vai ter salvação. Esse vai viver a vida, porque vai estar reconectado com Deus e vai ter uma vida eterna, cara. Numa realidade, nesta terra que você está vendo, só que uma terra restaurada, cara. Onde Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças, fala que daqueles que têm fome de sede de justiça serão fartos, nós vamos ser saciados que vai haver justiça, cara. Você é uma pessoa que sabe muito bem o que é a justiça do nosso país, a justiça desse mundo, e você está sofrendo, está descrevendo para mim. E eu te falo, cara, o reino de Jesus virá. E aí sim haverá justiça. Nele está a minha esperança. Entendeu, meu irmão? Nele está a minha fé. Porque ele não falha, né? Então, o que você tem que fazer, cara? Você tem que começar a ler a Bíblia, né? Começa a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai até o final, para você entender quem é Jesus. Do que eu estou falando para você, né? O interessante é que a Bíblia é o único livro escrito, tá? Que é milenar, que o autor está vivo e vai falar com você, que é o Espírito Santo, cara. Entendeu? Lá você vai aprender a ter discernimento do certo, do errado, se desviar da aparência do mal, como caminhar no caminho estreito. Você vai entender que o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Então você é um pecador, ele te ama sendo pecador, porque você está preso num corpo de pecado, tá bom? Ele te ama, ele ama o pecador, ele não ama o pecado, então ele não passa a mão na cabeça. Mas ele é como um pai educando um filho, ele quer te salvar, ele te ama, ele ama a todos, cara, até aquele cara lá que não quer aceitar ele. Mas não tem jeito, no final vai ser julgado e vai haver uma separação definitiva, que é chamada segunda morte, porque aqueles que escolheram não estar com Deus, eles vão ter uma existência eterna que não acaba, contudo sem estar ligado à vida, sem estarem ligados à vida, que é Deus. Então, isso é chamado segunda morte e o inferno. Eles vão ter uma existência de agonia, de tristeza, porque aquele que pode prover todo gozo e toda alegria é Deus. E nós que aceitamos Jesus em vida, que vivemos com Ele, né? Nós viveremos, estaremos conectados para sempre, como Adão esteve, à fonte da vida eterna, aquele que tem a fonte de todo gozo, de toda alegria. Então, assim, se nesse mundo a gente sofre pra caramba, cara, o que está por vir para quem não está com Deus é muito pior, porque nesse mundo a gente ainda tem acesso a um pouco da justiça de Deus, você está entendendo? Só que no reino que virá, para aqueles que vão estar ligados a Deus, vai ser um reino de justiça, um reino eterno. Por isso que fala, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Alegria e gozo eterno, irmão. Então o melhor está por vir para aqueles que amam a Jesus, e o pior também para aqueles que não amam, cara. É maravilhoso você imaginar, cara, como vai ser as coisas, né? Porque hoje você vê um regime de ditadura, né? De uma coisa tão ruim, né? Mas você vai ver uma ditadura do Senhor Jesus. Fala que ele vai reger com vara de ferro, né? Aí você olha para esse mundo assim, você fala, pô, não tem justiça nesse mundo, né? Não tem corrupção. Mas eu te falo, Deus está acima de todas as coisas, né? Ele vê todas as coisas, nada está em oculto a ele. E o mundo está assim porque é o tempo da injustiça. É o tempo que Deus está dando para que as pessoas possam serem alcançadas. Mas vai chegar um momento que ele vai dizer basta. Esse dia e hora ninguém sabe. Mas existem os sinais. E quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, você vai poder ver quais são os sinais da volta de Jesus, né? E eu creio que a nossa geração seja a geração dos sinais.
Ele está próximo a voltar, o reino dele está próximo a vir, cara. Porque, como você mesmo disse, a gente vê aumentar aí a injustiça, né? A gente vê aumentar o mal, né? Cara, o mundo tá desse jeito porque o homem escolhe. Mas você pode escolher hoje, viu, meu irmão? Você escolhe se você quer seguir o caminho de Jesus ou não. Você escolhe. Aí a pessoa às vezes fala assim: ah, mas eu fui bonzinho, não fiz mal pra ninguém, não sei o quê. Não adianta, cara. O que salva não é a pessoa ser boa. O que salva é a pessoa se reconhecer pecadoras, que Jesus é o Filho de Deus, aceitar Ele como Salvador e andar no caminho dele, cara. Andar no caminho dele. Ah, andar no caminho dele é ir pra igreja, não sei o quê. Não, não. Andar no caminho dele, cara. Leia o Salmo 1. Ali fala o que é andar no caminho de Jesus. Cara, é você tentar entender ali aquilo que ensinou e praticar. Amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento. Cara, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você está permitindo modificar aquilo que você acreditou, esse sistema maligno, todo a tua vida, sair de um caminho largo para entrar no caminho estreito. Você fala assim: não, não importa o que eu penso, o que eu acho, importa Deus. Aí o próximo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Cara, você ama o próximo, você não vai roubar, matar, adulterar. Você vai fazer pro próximo aquilo que você quer que faça para você. Olha que bênção, cara, que ensinamento. Ele fala que consiste nesses dois mandamentos. Só que ele não ensinou uma coisa a mais, cara. Amar o inimigo. Ah, aí, pô, é impossível. Não é não, cara. Porque nós éramos inimigos de Deus, nós não merecemos perdão e ele nos perdoa, cara. E se você errar e pedir perdão, tá perdoado, fardo leve, jugo é suave. Então, como nós que somos perdoados, podemos falar: eu não vou perdoar? Entende? O Espírito Santo, ele habita no nosso coração, que é o templo de Deus. O Espírito Santo é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É trino, são três em um. Então, quando o Espírito Santo habita em você, cara, olha só, se o Espírito Santo está habitando em você, Jesus está em você. Então você vai amar até o inimigo, cara. Assim como você e eu, que éramos inimigos de Deus, e ele nos amou, perdoou, a gente vai fazer o mesmo, cara. Aí voltamos em Mateus 5. Fala que os limpos de coração verão a Deus. Por quê? Você não tem rancor, cara. A pessoa lá tá morrendo de ódio. O espírito que tá nela não é o Espírito Santo, é o outro. É o espírito dessa geração. Mas nós estamos cheios do Espírito Santo, cheio de perdão, cheio de amor, cheio de Jesus. Por isso que os demônios, quando vêm pessoas que estão cheias do Espírito Santo, fogem e saem, porque não é por causa da pessoa, é porque ele vê Deus lá, cara. Ele vê Deus, ele vê um filho de Deus, cara. E aí ele foge, cara. A pessoa fala: sai, e sai mesmo, entendeu? É o Espírito Santo, irmão. E é uma coisa muito simples, né? É um exercício. Sem hipocrisia, porque a Deus você não engana. Não adianta você falar assim: ah, eu sou crente, eu sou isso. Não, cara, é os teus atos. As pessoas vão ver Jesus hoje na tua vida, naquilo que tu faz, irmão. Então é isso, parece uma coisa muito difícil, mas não é. Porque o Espírito Santo, cara, quando ele entra em você, cara, e a palavra diz: aquele que crê e foi batizado será salvo. Que batismo que é? É aquele de você ir nas águas e tal? Não, esse é importante você fazer e tal, porque é que nem você colar grau, você falar assim: olha, eu sou de Jesus. Mas não, cara, o que determina se você é de Jesus ou não é o batismo do fogo, cara, é o batismo do Espírito Santo, cara. É você falar: Jesus é o Filho de Deus, eu quero viver uma vida diferente com Ele, eu quero ser cheio do amor, eu quero estar bem, não importa as circunstâncias, não importa se eu estou passando ali pelo vale da sombra da morte, né? Se eu estou passando por aqueles momentos difíceis que cada um de nós já passou, e eu já ouvi alguns seus também, e que nem você falou, né? Pô, foi mó difícil para mim e tal, e eu não fui pelo caminho fácil e tal. Então, justamente, é justamente isso. Não importa o caminho que você está, a circunstância que você está, se Deus está contigo, cara, você vai passar pelo fogo, vai passar pelas águas, e a Bíblia está repleta dessa experiência, rapaz. Ali no livro de Daniel, maravilhoso, cara. Lançados ali na fornalha, sem se queimar, lançado na cova dos leões, sem ser consumido ali. Davi vencendo o gigante. Rapaz, são repletas de experiências de servos de Deus, cara, que venceram não pela força do braço, mas pela fé em Deus, pela fé em Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Espero. O áudio ficou longo, aí virou uma pregação, 15 minutos, eu tô vendo, né?
mas eu acredito que vai te esclarecer aí. Espero que você tenha paciência de ouvir tudo e que a palavra entre no teu coração, cara, e te abençoe, né? Depois eu vou transformar isso numa mensagem, vou botar lá no meu canal lá, cara. E a todos vocês que ouvem, a você, meu irmão, que eu mandei essa mensagem, que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo possam penetrar no profundo do teu coração e que você possa ser alcançado pela palavra do Senhor Jesus e que ainda hoje você possa fazer a boa escolha e falar: Senhor Deus, eu te aceito em nome de Jesus. Amém.